Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo tutorial do CIS, Consórcio de Informações Sociais. Este vídeo é o terceiro de uma série de tutoriais produzidos sobre o uso do software estatístico Stata. Neste tutorial, mostraremos como relacionar duas variáveis por meio da covariância, comparando seus dados por meio de tabelas ou também por meio de gráficos. No vídeo tutorial anterior, trabalhamos com cálculos de estatística descritiva que envolviam apenas uma variável por vez. Entretanto, existem diversas formas de analisar relações entre duas ou mais variáveis. Uma destas formas é a covariância, que segundo Guy Witten e Paul Kjelstad, no livro Fundamentos de Pesquisa em Ciência Política, é uma medida estatística não padronizada que sumariza o padrão geral de associação, ou falta dela, entre duas variáveis. Por mais que não seja conclusiva, para isso seriam necessários cálculos estatísticos mais avançados, que serão apresentados em outro vídeo tutorial. Ela aponta para certas possibilidades e probabilidades de relação entre certas variáveis. Basicamente, a forma mais fácil de analisar a covariância entre duas variáveis é por meio da construção de tabelas de frequência das observações. Vamos tomar como exemplo as variáveis Q5, nível de escolaridade, e Q43, intenções de voto para Fernando Henrique Cardoso, e rodar o comando tab Q5, Q43. A tabela formada apresenta na coluna as respostas para a variável Q5 e na linha as respostas para a variável Q43 em valores absolutos. Poderia, por meio dessa tabela, analisar se um maior número de respondentes com escolaridade maior reflete o maior número de respondentes que votariam em Fernando Henrique Cardoso. No caso de nossa associação, a variável independente é Q5, sendo a variável dependente Q43, ou seja, de acordo com a escolaridade, a maior ou menor intenção de voto de Fernando Henrique Cardoso. Por convenção, escrevemos no comando primeiro a variável independente, depois a variável dependente, de modo que a primeira aparece na coluna e a segunda na linha. Essa ordem poderia ser invertida, o que resultaria na inversão da posição das variáveis na tabela. Caso queira fazer com que a porcentagem das linhas ou colunas apareça, é só aplicar o comando tab Q5 Q43 cowRow, em que o comando cow faz com que apareça a porcentagem da coluna e o comando row faça aparecer a porcentagem da linha. Podem-se utilizar os dois juntos, conforme nosso exemplo. Apenas um deles ou nenhum deles, caso não se queira observar as porcentagens. Outra possibilidade de verificar a covariância é por meio da construção de gráficos. Uma forma seria construir histogramas para cada uma das variáveis e comparar os gráficos construídos, observando se existe uma tendência de variação entre a taxa de respondentes com certa escolaridade e a taxa de respondentes que votam em FHC, por exemplo. Histograma, segundo Guy Witten e Paul Kjelstad, no livro Fundamentos da Pesquisa em Ciência Política, seria uma descrição visual da distribuição de uma única variável, que é representada por gráficos de duas dimensões e que a dimensão horizontal, eixo x, exibe os valores da variável, e a dimensão vertical, eixo y, a frequência relativa dos casos. Por meio dos comandos histogram Q5 e histogram Q43, seria possível fazer uma comparação entre os gráficos por meio da observação dos mesmos. Lendo o livro de códigos, percebe-se que algumas das categorias da variável Q43 referem-se a não respostas, e não se aplicam. No caso das não respostas, o uso delas vai de acordo com o que o pesquisador quer trabalhar, mas talvez fosse interessante não considerá-las nessa análise, comparando apenas as respostas efetivamente dadas. Dessa forma, o uso do comando recode Q43 6 igual a ponto faria essa categoria deixar de existir e se tornar missing. Entretanto, o fato de existirem respostas NA faz com que o Stata classifique essa variável como string, não permitindo a construção de gráficos. Por meio do comando dstring Q43 replace force, os valores NA se tornam missing, resolvendo este problema. Agora, rodando os comandos de construção de gráfico, é possível visualizar as construções e salvá-las para futura análise comparativa. Também é possível, por meio da opção File Stata Graph Editor, alterar o tamanho do gráfico, inserir um texto, renomear os eixos, entre outras alterações possíveis. Também é possível, ao invés de formar um histograma para cada variável, formar gráficos que mostrem a relação entre duas variáveis. Por exemplo, aplicando para as mesmas variáveis o comando histogram Q43 by Q5, forma-se um gráfico de intenções de voto FHC, Q43, de acordo com o nível de escolaridade do respondente, Q5. Outra opção de construção de gráfico é o boxplot. Boxplot é o diagrama de caixa que informa a mediana e os quartis, retas horizontais, a média da dispersão, tamanho da caixa, e os outliers, pontos ao extremo superior ou inferior da caixa.
Podemos tomar como exemplo a variável Q5, que apresenta a taxa de escolaridade dos respondentes. O gráfico é construído pelo comando graphbox Q5. Por fim, há outras possibilidades de construção gráfica, por meio da opção Graphics, na barra de ferramentas da tela principal do Stata. Há também as opções para a construção de histogramas e diagramas de caixa, Boxplot, mas também outros tipos de gráfico, como de série temporal, Time Series Graphs, e gráfico de barras, Bar Charts. É isto. Agradecemos a companhia e esperamos que este vídeo tenha sido útil. Siga o CIS no Twitter, assine o canal e curta a página no Facebook, para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima.